falar um pouco de novo, porque eu acho que não ficou tão bom. Olá, eu sou a Úrsula, arquiteta e urbanista pelo IFE e mestre em urbanismo pela UFRJ. Atualmente eu moro em Manchester, na Inglaterra, o que me possibilita trazer um pouco dos termos mais universais em inglês relacionados ao empreendedorismo. O termo CEO, que é uma abreviação, né? As letras C, E, O, significa Chief Executive Officer, que geralmente é a pessoa do cargo mais alto dentro de uma empresa, e é um termo que é utilizado em vários países, que falam em várias línguas, esse termo é em inglês, né? Então ele é muito utilizado nesse sentido. O termo e-commerce, que significa electronic commerce, está ligado ao comércio, né, de produtos por vias digitais, por websites, mídias sociais, enfim, feito de forma digital através da internet. O termo call significa uma chamada de negócios, né? Então você está numa reunião, num meeting online, né? Por exemplo, pelo Zoom ou pelas outras mídias digitais, então você fala que é um call, que seria uma reunião de negócios. Na verdade, agora seria nota para os editores, a gente fala meeting aqui, na verdade, né? Eu não conheço muito falando dessa questão do call. Ou, geralmente, assim, por exemplo, na minha empresa, quando a gente vai fazer uma reunião para discutir alguma coisa, aí que a gente fala assim, join the call, tipo assim, né? Entra na chamada. O termo budget, que significa o capital disponível que você tem para investir em algum negócio ou em alguma ideia, algum projeto, né? Está muito relacionado à questão do seu poder de aquisição para investimento, né? Então, qual que é o seu budget? Quanto que você pode investir nessa ideia, nesse projeto, nessa empresa, nesse trabalho? Networking está relacionado à sua rede de contatos, né, no mundo dos negócios, né? Então, geralmente, quando você vai num evento ou numa conferência e você consegue montar ali o seu networking, você vai conversando com as pessoas que você vai conhecendo de outras empresas e montando essa rede, né? Esse networking. O termo meeting nada mais é do que uma reunião. Então, por exemplo, se você tem um meeting marcado, você tem uma reunião de negócios e você vai estar conversando com as pessoas da sua empresa ou de outras empresas e discutindo questões do seu trabalho. A palavra case significa um caso, né? Um relato de experiência, um caso de experiência. Então, quando você já tem uma outra empresa que passou por uma situação parecida ou que você precisa citar algum exemplo de alguma situação, você usa a palavra case e é muito, muito utilizada. O termo briefing, né, significa um roteiro, um conjunto de informações que você coleta para poder trabalhar algum projeto, né? Por exemplo, no caso de um projeto de arquitetura, você conversa com o cliente, traz as informações mais pertinentes da questão do que eles desejam, do que seus clientes gostariam de ter naquele projeto, e aí você monta o seu briefing, você monta aquele primeiro roteiro e aquela primeira ideia, aquele conjunto de ideias. O termo mindset está ligado à forma que você aborda os seus desafios, a forma que você encara os erros também, né? Então, qual é o seu mindset para encontrar um novo cliente, ou para começar um novo projeto, para encarar um desafio diferente, ou para lidar com um erro ou uma falha no trabalho. O termo brainstorm, que significa uma tempestade de ideias, né, uma nuvem de ideias, é quando você simplesmente começa a colocar todas as ideias que vem na sua cabeça ali, quando você está passando, às vezes, por um bloqueio criativo, ou quando você vai começar um novo trabalho e que você precisa de, né, novas ideias para poder incorporar naquele trabalho. Então, você faz esse brainstorm para poder colocar tudo que vem na sua cabeça, e geralmente várias pessoas juntas, né, para poder ter ideias diferentes e diversas, para no final alguma coisa interessante poder ser colhida daquele momento. O termo feedback está ligado ao retorno com que você tem do seu trabalho. Por exemplo, pode ser o retorno do seu cliente, do seu chefe, do seu trabalhador, do seu empregado, né? Então é sempre interessante, no meu ponto de vista, você trabalhar com esse feedback para que você possa sempre estar evoluindo e melhorando o seu serviço, o seu trabalho, a forma com que a sua empresa trabalha, tudo que você faz, para atingir mais pessoas, né, e crescer dentro da sua área.
Follow-up está relacionado ao acompanhamento de um processo que está em andamento. Pode ser o processo de criação de um projeto ou um processo de construção de um projeto. Então, é sempre quando você precisa fazer um acompanhamento, você vai utilizar a palavra follow-up. Se tem uma dica que eu gostaria de dar, assim, é para você não se sentir inseguro de falar os termos em inglês, porque as pronúncias são diferentes no mundo inteiro, sim, né? Então, por exemplo, o jeito que fala nos Estados Unidos não é o jeito que fala aqui na Inglaterra, que não é o jeito que fala se você for, por exemplo, para a Alemanha ou para a Suíça, que vai trabalhar inglês numa empresa ou alguma coisa tipo assim. Então, se você falar com seu sotaque do português, no fundo não tem problema. Então, a forma que você falar a palavra e encaixar dentro das suas ideias de forma mais natural possível é o jeito correto de falar. Você não precisa falar feedback, bem, né, posh. Você pode falar um feedback com a entonação brasileira, né, do português, tranquilamente, que é a dica que eu dou, sem trabalhar com os termos de forma mais natural possível.